estava saindo. Vocês tiraram a dúvida aqui agora. Esse cara é isso, tá? Pus eles à prova para vocês saberem que eles são. Eu já sabia. É uma música, é uma cor muito forte, né? Eu não sou mais eu. Cristo vive em mim. Eu não sou mais eu. Tudo em mim mudou. Quando encontrei a Jesus, meu rei, um milagre aconteceu. Vivo não mais eu. Cristo vive em mim. Quem eu era já não sou. O passado já se foi. Vivo agora na alegria do Senhor. Se o pecado me chamar, insistindo em convidar, eu direi: morri para o mundo. Cristo vive em meu lugar. Gente, isso é uma palavra poderosa para nós nessa noite. E como eu disse, eu poderia abrir aqui, que eu fui pegando o dedo, poder separar aqui meu celular e poder cantar. E lá na publicidade, salvar a publicidade, abrir mais uma página e ia, porque eu disse para eles cantarem quase tudo de novo aqui. Mas eu queria que a gente pensasse uma coisa aqui. Como é que a gente canta uma música dessa? Como é que a gente ouve uma música dessa? Como é que a gente percebe uma música dessa? Diz: não sou mais eu, Cristo vive em mim. Se o pecado me chamar, eu direi: morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar. Como é que você e eu podemos responder dessa maneira? Porque certamente não é só por causa de uma canção. Fato, a canção fala de uma realidade. A canção fala de uma realidade. E eu tenho para mim que essa realidade dessa canção, que essa canção traz, e tantas outras foram cantadas aqui, nós aprendemos isso com Jesus. Nós precisamos aprender a aprender com Jesus. Diga assim: eu preciso. Eu digo à igreja, diga: eu preciso. Aprender a aprender com Jesus. Porque às vezes nós não sabemos. Nós não sabemos aprender com Jesus. Nós queremos aprender com Ele, mas não sabemos como aprender. Nós queremos aprender com Ele, mas nós não sabemos como aprender. Então eu preciso aprender a aprender. Aprender a olhar aquilo que Jesus, como Jesus vive, como Jesus fez, como Jesus se portou, como Jesus falou, e aprender sobre isso. E essa expressão que diz: eu direi morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar, é forte, porque é a mesma coisa que dizer que Jesus vive através de mim. E é exatamente esse o plano. É esse o plano. Que Jesus viva através de você, que Ele seja visto através de você, que Ele seja visto através de mim, no mundo através das suas atitudes, assim como através das minhas atitudes. Aí você diz assim: puxa vida, mas isso é difícil. É difícil porque nós precisamos sempre morrer para o mundo. Dizer: eu morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar. Sabe naquele momento que a ira sobe, você tem que dizer: eu morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar. Quando a raiva vem, quando a vontade de pecar vem, você diz: eu morri para o mundo. Como a canção diz: eu morri para o mundo, Cristo vive em meu lugar. Quando vier aquela vontade, aquela raiva do vizinho do lado, você diz: eu morri para o mundo. Quando o chefe pedir uma coisa para você, que você quer: meu Deus, não é eu que tenho que fazer isso e tudo mais, você está pedindo, você diz: eu morri para o mundo. Vamos lá, vamos fazer. Depois eu converso com ele sobre isso. Mas morrer para o mundo é todo dia. E nós precisamos aprender isso com Jesus. Porque Jesus morreu para o mundo e vivia no céu. E Ele trouxe o céu para a terra, através da sua vida. Quando Jesus diz assim: olha, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vida de Jesus era isso. Na vida de Jesus nós vemos o céu na terra. Na vida de Jesus nós vemos o céu ser expresso na terra de maneira possível, porque nós não estamos falando de o céu na terra no Deus humano, mas no humano Jesus. No humano Jesus, aquele que sofre sofredores, que sofre pressões, que sofre perseguições, e ele vive o céu na terra. Então nós precisamos aprender a aprender com Jesus. E nós vamos falar nessa noite aqui, nesses minutos que nos restam, falar sobre a unidade do corpo de Cristo. Nós estivemos em Blumenau, como ele disse, tive a oportunidade de pregar na comunidade cristã do caminho, é a igreja que nossos filhos estão, e ali
se encher, porque aqueles que estão ao redor daquela mesa do rosto não são escarnecedores, mas são pessoas cheias de Deus, como diz o salmista. Não se assente na mesa dos escarnecedores. Não se assente. Às vezes os escarnecedores precisam de Jesus, precisam, mas não se assente na mesa deles. Não é sentando na mesa dos escarnecedores. Eu não estou falando de pessoas que não creem em Jesus. Estou falando dos escarnecedores. Com esses você não deve sentar. Você ora por eles e fala assim: Deus tem misericórdia, salva. Salva. Mas você não senta. Mas estar em unidade é muito importante. Nós precisamos compreender isso. Jesus orou pela unidade. Jesus orou em João capítulo 17. Nós vemos Jesus orar pela unidade, ou seja, Ele orou para que fôssemos unidos, para que fôssemos um só. Ele orou para que vivêssemos unidos de coração, de pensamento e propósito. Ele orou para que eu e você não somente estivéssemos reunidos no mesmo lugar, mas nós estivéssemos unidos em coração, pensamento e propósito. Não é uma unidade física, não é uma unidade física, é geográfica. É geográfica. Deixa eu contar uma coisa para vocês, uma pessoa que vocês conhecem. Não é para fora, não. Porque vocês vão saber. Ontem nós estamos chegando sexta-feira. Ontem a gente deu um abraço para o Jalita, aí convidou a gente para comer uma feijoada, nós fomos lá comer. E Érica, todos conhecem aqui, nossa irmã Érica estava lá. E então, no final, ela veio falar com a gente, rapidinho, a gente já estava saindo. Ela disse: pastor, agora a gente está lá numa igreja e tudo mais, e aí, né, chegou aqui. Aí ela falou assim, porque chegou assim para mim, disse assim: chegou aquele momento, né, que é difícil fazer, porque, né, a gente vai pedir transferência. Aí eu olhei para ela e falei assim: irmã, o que é isso? Fica assim não, nada mudou. Nada mudou, o reino de Deus é um só. A igreja de Jesus Cristo é uma só. E pensa comigo, na situação de hoje, que vocês estão lá, ainda que sejam menos, você está lá, ainda que seja membro de Ponte Chique, mas não pode estar junto com os irmãos de Ponte Chique. Vai ser muito legal você estar membro lá, que vai poder se envolver de maneira completa na obra que Deus está fazendo naquela comunidade e ser usada pelo Senhor naquela comunidade. E não vai mudar nada, porque você vai continuar sendo a nossa irmã Érica, membro do corpo de Cristo, então também está membro aqui junto com a gente. Está junto, porque nós somos um só. Nós somos um só. Jesus tem uma igreja, irmãos. Você sabe disso? Jesus tem uma igreja só. Só uma. Ela está espalhada no mundo. Nós fazemos parte dela. Nós fazemos parte dela. Então a unidade que Cristo orou, ela tem um propósito. Qual é o propósito? Nós ouvimos aqui: revelar Jesus no mundo, para que vejam Jesus em nós. Nós ouvimos nossos irmãos cantarem aqui, para que vejam Jesus. Não vou procurar a declaração que eu falei também, mas tudo certo. Para que vejam Jesus em nós. Andarmos juntos somente por andarmos juntos, não é isso o propósito. O propósito é andarmos juntos para revelarmos Cristo ao mundo. Só que qualquer tentativa de caminharmos em unidade será frustrada e frustrante se não houver uma nítida compreensão do que acontece no céu. Uma nítida compreensão do que acontece no céu. Sabe por quê? Porque senão nossa tentativa de andar em unidade aqui vai se frustrar. Porque a unidade que nós trabalhamos, é uma unidade da seguinte maneira: se eu concordo com você, se você concorda comigo, se eu gosto do seu cabelo, se você gosta da minha roupa, se você gosta da comida que eu faço, ou você gosta do mesmo time que eu torço, e aí nós começamos a formar grupos e aí a gente sente unidade. Não, a unidade do céu é diferente. Ela tem propósito. Ela não se baseia em coisas efêmeras como estas, passageiras como estas, que não se sustentam como estas. E nós precisamos ter isso em nosso coração. Então nós precisamos ter uma compreensão do céu. Então a primeira coisa que eu quero destacar aqui é que o início e o modelo da unidade que precisamos ter é o céu. É o céu. Nós precisamos olhar para o que acontece no céu. E o que
céu é o relacionamento entre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Esse é o GP perfeito. Esse é o GP perfeito, gente. Não, o GP perfeito foi quando Jesus veio, juntou os dois. Não foi não. Foi não. Não foi mesmo. Se tinha um GP que não era perfeito, era aquele ali. Mas, no entanto, eles entenderam como o céu funciona. E aí eles foram se encaixando para cumprir o propósito. Então a comunidade perfeita é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Eles trabalham em unidade, nunca isoladamente. O Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca trabalham isoladamente. Ainda que haja funções específicas para cada um, para cada pessoa, para a pessoa do Pai, para a pessoa do Filho e para a pessoa do Espírito Santo, eles permanecem unidos. Em Gênesis capítulo 1, verso 26, nós vamos encontrar a expressão, essa expressão tipo assim, que façamos uma expressão plural, porque Elohim é uma expressão plural que fala sobre Deus. Deus é o Deus plural, porque Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Nós vemos isso acontecer. Então, a primeira coisa, você que está anotando, você pode anotar o início do modelo da unidade no céu. A segunda coisa é que somente realizando o mais importante é que compreenderemos a unidade. Se o que vemos no céu é um relacionamento perfeito, preste atenção nisso. Se o que vemos no céu é um relacionamento perfeito, eu estou olhando para o céu, você também está olhando para o céu, nós estamos vendo o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E aí? Tudo certo? Está tudo certo. Filho, tudo pronto? Tudo pronto. Espírito Santo, tudo pronto? Tudo pronto. Estamos a postos. Estamos prontos para fazer o que o Senhor mandou. Vamos lá. O Pai e Filho. O Filho vem. O Filho cumpre a missão. O Filho sobe. O Espírito Santo desce. Está tudo certo. Não tem dificuldade. Sabe? Os irmãos estavam cantando aqui. Sinal, ele sabe que o Filho subiu. O Espírito Santo fala assim, valeu, Jesus foi descendo. Estamos indo, porque vai ter uma viagemzinha aí de 40 dias aí. Quero chegar lá. Está tudo certo. Eles entendem. Então, se o céu é o relacionamento perfeito, se o que vemos no céu é esse relacionamento perfeito, uma pergunta nós precisamos fazer. E como eu disse, nós precisamos aprender a aprender com Jesus. O que Jesus valorizava? O que Jesus valorizava? Jesus valorizava orar. Lucas capítulo 22. Vamos ver, pode projetar para a gente? Lucas 22, versos 39 e 40. Lucas 22, 39 e 40. Como de costume, olha essa expressão. Como de costume. Não é tipo assim, Jesus olhou na agenda dele, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, no sábado é dia de ir até o monte orar. Não. Jesus valorizava ter comunhão com o Pai. Jesus valorizava estar junto com o Pai. Como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. Verso 40. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Jesus buscava o Pai. Era o costume dele. O que Jesus mais valorizava era o seu relacionamento com o Pai. Eu preciso lembrar a vocês isso, porque isso tem sido uma tônica em muitas mensagens minhas, porque isso é base. É base, meus irmãos. Se
Se nós negligenciarmos a nossa comunhão diária com o Pai, nada do que fizermos vai ter o efeito que poderia ter. Pode ter um certo efeito, mas não terá o efeito que poderia ter. Estar diante do Pai é fundamental. O que Jesus mais valorizava era isso, o relacionamento dele com o Pai. E por que Jesus valorizava isso? Já fez essa pergunta? A pergunta primeira é: por que Jesus valorizava? A segunda é: por que Jesus valorizava isso? Porque ele sabia que a vida dele deveria ser expressar a vontade do Pai e não a sua. Eu não sou Moisés, Cristo vive em mim. Jesus vinha e poderia dizer assim: eu não sou Moisés, o Pai vive em mim. Ele poderia cantar assim, porque a vontade dele, ele sabia que a vida dele deveria ser expressar a vontade do Pai, expressar o próprio Pai. Como a igreja do Senhor Jesus, precisamos compreender isso. O propósito é que nós expressemos o Cristo. E expressemos a Cristo. Esse é o propósito da igreja: expressar Cristo ao mundo. Expressar a obra de Cristo ao mundo, o que Ele fez, o que Ele faz, e o resultado disso em mim e em você. E a vontade do Pai era perfeita, era agradável, era boa também para Jesus. Esse texto que nós lemos, você sabe muito bem, Jesus está em momentos difíceis da vida dele, ele vai orar, ele está orando como de costume, mas tem momentos da vida dele, como no Getsemane, que a coisa está muito difícil. Irmão, está muito difícil. E ele diz assim ao Pai, olha, é interessante isso. Deixa eu fazer um parênteses aqui. Jesus vai orar. Quando ele volta, ele encontra os discípulos do quê? O quê? Dormindo. Eu quero ver vocês não dormirem, tá? Então presta atenção. O que acontece? Jesus encontra os discípulos dormindo. Jesus chega para eles assim: vocês não podem vigiar comigo nem o quê? Nem o quê? Uma hora. Mas nós não encontramos a oração de Jesus durante uma hora aqui, expressa. Ele está diante do Pai, ele e o Pai. E ele chama os discípulos: fica comigo, orem comigo. E ele está ali diante do Pai. E quando você ouve a voz de Jesus, o que foi expresso nas Escrituras é: Pai, se for possível, passa de isso. Ele já está lutando há muito tempo. Ele já está na luta com o Pai, diante do Pai. Pai, está difícil. Pai, está difícil. A tua vontade é boa, é perfeita e é agradável para mim também. Mas eu confesso que é difícil. E se for possível, Pai, passa de mim esse cálice sem que eu beba. Mas eu sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável para mim também. Por isso, confiado nisso, faça-se a tua vontade. Porque ele precisava expressar. Muitas vezes nós pedimos a Deus para nos livrar de algumas coisas e a gente não chega para Ele e fala assim: Senhor, eu não estou entendendo o que está acontecendo, eu estou te pedindo para o Senhor me livrar, mas se é a tua vontade que eu passe por isso, que seja para a tua glória. A gente nem sempre é assim. Poucos às vezes tem a ousadia, a coragem, e eu diria a confiança de orar desse jeito. E se eu confio em ti, se você é para passar por isso, ok? Me confirma isso, eu estou aqui, eu vou obedecer, eu vou fazer isso, como o meu Senhor fez, eu também farei isso. Jesus, ele sabia, ele ia, o mais importante para Jesus era orar, e ele valorizava esse relacionamento, porque sabia que a vida dele era expressar a vontade do Pai em relação. A vontade do Pai era perfeita e agradável. Em vários textos da palavra de Deus, como em João capítulo 12, 49 e 50, nós vamos ouvir Jesus dizer assim: eu não falei por mim mesmo,
Ele sabia que precisava ouvir o Pai para poder falar pelo Pai. Você sabe que você precisa ouvir Jesus para poder falar por Jesus? Você sabia que todas as suas palavras, todas, como servo de Deus, como serva de Deus, precisam expressar Jesus? Aí você diz, não, mas é muito difícil. Mas foi para isso que Ele nos chamou. E Ele nos capacitou com o Espírito Santo, para que ao falarmos, a voz dele seja ouvida, para que ao agirmos, ele seja visto. O mundo saiba que há salvação em Jesus, só em Jesus. O que será que nós pensamos a respeito de nós mesmos? Será que nós estamos em um patamar mais elevado do que no Mestre Jesus? Porque se Jesus fazia isso, quem sou eu para achar que eu não preciso? Aí você diz assim, não, eu acho que eu preciso. Eu até acredito que eu preciso, pastor. Mas por que não faz? Por que não fazer? Quando você está com fome, o que você faz? Come. Mas antes de chegar a comer, o que você faz? Você procura comida. Você tem comida. Certo? Correto? Você vai para onde tem comida, seja na sua cozinha, seja na mesa que a sua mãe, sua esposa, seu esposo prepararam. Não importa, mas você vai até onde a comida, porque a comida não veio. Você fala assim, eu estou com fome, comida pronta. Não, não é assim. Você vai até a comida. Correto? Quando você vai até a comida, você vai até a mesa da comida de novo, enche o teu prato de novo e come igual você comeu antes? Não. Não, você não faz isso e eu não faço isso. Por quê? Porque estamos satisfeitos. Por que não vamos até o Pai? Aí você vai dizer, não, porque eu já estou satisfeito. Mas você esteve com Ele? Não, eu não estive com Ele. Então como é que você está satisfeito? Porque você comeu outra coisa, outro alimento, que não é o dele. Te encheu daquilo que não é dele. Te encheu daquilo que não é do céu. Encheu-se daquilo que é da terra. E quando o banquete do céu está posto para você todos os dias, você não tem fome, você não tem sede. Por isso você não vai, por isso você não come e não bebe de Deus, porque você está cheio e prefere os manjares do mundo. Jesus não preferia os manjares do mundo. Jesus preferia os manjares do Rei, do Senhor, do Deus, do Pai. E Ele queria comer e beber disso. Nós precisamos aprender a aprender com Jesus. Nós não somos para o Pai e o Espírito Santo. E então nós também precisamos ouvir aquilo que está sendo falado no céu. Nós precisamos ouvir a linguagem do céu. Nós precisamos compreender a linguagem do céu. Qual é a vontade do céu? E a terceira coisa, não última, como o céu se move, só pode ser conhecido se conversarmos com quem vive no céu. Eu só posso entender como o céu se move se eu conversar com quem vive no céu. E é por isso que é importante nós estarmos diante de Deus todas as vezes, todos os dias. Comermos do manjar dele, da comida dele, todos os dias. Estamos aqui nesse momento, é maravilhoso. Quem é que sabia que ia ter uma cantada aqui hoje? Ninguém sabia. Você sabia? Quantos sabiam que só o pessoal que coordenou, que preparou tudo isso aqui? E os irmãos que cantaram, ninguém sabia. Você, poxa, podia ter avisado. Não, você não pode perder. Você tem que vir, você não sabe o que Deus vai fazer. Mas você sabe que Deus vai fazer, que Deus vai entregar. Eu não quero perder, então não falta. Não falta. Mas estarmos aqui é maravilhoso. Mas não é isso que transforma a nossa vida para transformar o mundo, irmãos. Não é. Não é
parte da nossa comunhão com o Pai. Tudo parte da nossa comunhão com o Pai. Tudo se inicia naquilo que nós chamamos de lugar secreto. Sabe aquele lugar que Jesus fala, quando está ensinando a orar, ele diz assim: entra no teu quarto, fecha a porta atrás de você, fica ali com ele, você e ele. Tudo parte ali. Tudo se inicia nesse lugar secreto, no quarto de escuta, lá onde você chama seu lugar de oração. O seu lugar de oração não é apenas um lugar onde você fala ao Pai e o Pai ouve. Não, mas você fala, o Pai ouve e você ouve o que o Pai fala. Você precisa ouvir o que o Pai fala. Eu preciso ouvir o que o Pai fala. E mais ainda, a Bíblia irá ver você. Mateus capítulo 5, versos 5 a 8. Mateus capítulo 5, versos 5 a 8. Diz assim. Deixa eu projetar ali. Bem-aventurados os humildes. Isso. Mateus 5, 5 a 8. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão a missão, pois verão a Deus. Quando a gente fala sobre santidade, a gente fala sobre pureza de coração. A gente não está falando de perfeição, a gente está falando de pureza de coração. Para ver a Deus, precisa ser puro de coração. Para ver a Deus, a gente precisa ser puro de coração. E mais ainda, quando a gente vai diante de Jesus, diante de Deus, e na oração Jesus fala sobre isso, ele diz assim: você ora ao seu Pai que está em secreto, e o seu Pai que te vê em secreto, não é nem que te ouve, ele te vê. Quando isso saltou aos meus olhos, a minha maneira de orar mudou. Por quê? Porque eu pensava que Deus ficava me ouvindo. Não, ele me vê. Sabe por que, qual é a diferença disso? É porque não adianta, eu posso chegar com qualquer palavra, com qualquer frase montada, com qualquer ideia, aí ele olha para mim e diz assim: isso não é verdade. Castilho, isso não é verdade. Você está querendo enganar quem, Castilho? Aí disse: não, Senhor, mas é isso, Castilho, eu te vejo. O que você fala é uma coisa, mas o que eu vejo em você é outra. Então Deus te vê, meu irmão. Deus nos vê. Deus sabe direitinho como somos. Então não adianta. Então quando a gente chega diante de Deus e fala assim: Deus, eu falo contigo e eu sei que o Senhor está me vendo. Eu sei que o Senhor está me vendo e isso é precioso demais. Então a gente se cala e aquele que nos vê começa depois a falar conosco e a ministrar no nosso coração. Nesse lugar Deus vai ver você. Ele sabe as verdades do nosso coração, mesmo que não as verbalizemos. Ele sabe. Em quarto lugar, para você saber que estamos terminando, são 5. Tá? Quarto lugar, a cruz é a lente pelo qual olhamos o outro. Nós estamos falando sobre unidade, aprendemos no céu. Aprendemos a olhar para o céu e compreendemos a unidade do céu, como o Pai, o Filho e o Espírito Santo se relacionam. Jesus vai dizer lá em João capítulo 17 assim: para que eles sejam um como eu e o Senhor, eu e tu somos um. Coisa linda isso, né? Por isso que a gente precisa aprender do céu. Porque o que Jesus orou por mim e por você é um exemplo do céu, um modelo do céu, um padrão do céu, não é a terra. Meu Deus do céu, a comunhão do pastor Castilho, do pastor Lumar é tão linda. Não, esse não é modelo. Ainda que possa ser algo bom, não é modelo. Aprenda a aprender com o céu. Aprenda a aprender com Jesus. O modelo da comunhão é o céu. A maneira como o céu se move é a maneira como eu e você precisamos nos mover nos nossos relacionamentos. Amém. Desse jeito. Nesse caminho. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios 5. Versos de número 15 a 21. 5, 15 a 21 diz assim: e ele morreu por todos, para que aqueles que vivem já não vivam mais para si mesmo. Oh Jesus! Como é que é? Já não sou mais eu. Então veja bem, ele morreu por
Você lembra disso quando você acorda? Eu sugiro a você que você coloque isso na tua tela do celular, para você ver sempre assim: olha, ele morreu por todos, para aqueles que vivem e já não viram mais para si mesmo, mas para aqueles que por eles morreu e ressuscitou. Aí você mesmo escreve, não publica e cola, não. Aí você escreve assim: ele morreu por mim, para que eu não viva, eu que vivo, já não vivo mais para mim mesmo, mas para aquele que por mim morreu e ressuscitou. Bem, pessoal, a coisa fica complicada desse jeito, né? Não, aí é que você se engana, não fica complicado, isso é a glória. Essa maneira de pensar no céu, é isso que a gente precisa trazer para o nosso coração. Aquilo que o céu pensa, a maneira como Deus estabelece o seu reino, o plano de Deus para a sua vida é a glória. É o melhor. Quando eu falo glória, eu falo assim, é o melhor. É aquilo que você deve falar: uau, eu quero isso. Não, mas isso eu vou ter que negar a mim mesmo. Acredite, é melhor. Acredite, é melhor negar a você mesmo. Acredite, é melhor não viver para você mesmo. Acredite. Acredite nisso. É melhor. E ele continua dizendo, vamos lá. De modo que de agora em diante, a ninguém mais consideramos do ponto de vista humano. Olha a maneira como eu olho o outro agora, né? Do ponto de vista humano. Ainda que antes tenhamos considerado Cristo dessa forma, agora já não o consideramos assim. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas, a maneira velha de viver, já passou. Eis que surgiram coisas novas. Tudo isso, todas essas coisas novas, provém de Deus. O que Ele fez? Ele nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Olha só que princípio lindo. Ele fez isso, nos reconciliou e disse assim: vai e faça mesmo. Reconcilie os outros. Seja agente de reconciliação. Continua. Ou seja, se você não entendeu, Paulo diz assim: ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, trazendo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, porque está perdoando, e nos confiou essa mensagem de reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo. É apelo. Deus está apelando ao mundo por seu intermédio, por meu intermédio. Por amor a Cristo, suplicamos, reconciliem-se com Deus. E o 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornasse a justiça de Deus. A maneira como eu olho o outro é a cruz. Sabe aquela rusga? Sabe aquele ranço que você tem do seu irmão, da sua irmã? Na cruz não dobra. Na cruz acaba. Na cruz morre. Na cruz é queimado. É destruído. Porque pela cruz é que eu olho o outro. E se eu olho o outro pela cruz, eu posso andar em unidade com o outro. Porque em Cristo Jesus Ele nos uniu e nos trouxe, nos reconciliou. E em que lugar, em último? A nova vida requer novas habilidades. A nova vida que Cristo nos chamou requer novas habilidades. Obedecer a lei, as leis de Deus e dos homens, desde que elas não desobedeçam a Deus. Eu quero deixar isso bem claro aqui, tá? Deus nos chamou para obedecer às leis dele, aqui os princípios dele e os princípios dos homens, desde que os princípios dos homens não quebrem a lei de Deus. Em outras palavras, se o nosso país, ou se alguém nesse mundo falar alguma coisa para você que você não deve fazer, querer proibir você de fazer alguma coisa, ou ordenar você a fazer uma coisa que é contrária a esta palavra, você pode dizer sim. Morri para o mundo. Cristo vive em meu lugar. Desculpe, mas não vou obedecer. Como assim, pastor? Você não leu o livro de Atos?
quando falaram para aqueles discípulos, eles estão proibidos de falar em nome de Jesus. Ele disse assim: importa mais obedecer aos homens ou a Deus? Está na Bíblia. E não é só que está na Bíblia, é porque é assim que deve ser. Nós precisamos obedecer a Deus. Temos a coragem. Ah, mas isso vai me levar para a morte. Talvez. Muitos já foram antes de você e de mim. Então, se a gente se unir a eles, está tudo certo, irmãos. Está tudo certo. Se é por Cristo, está tudo certo. Desgaste do mal. Se o pecado me chamar, insistindo em me convidar, eu direi: morri por mundo, Cristo vive em meu lugar. Aleluia. Desvie-se do mal, meu irmão. Desvie-se do mal. Eu não sei qual é o caminho mal que você está pisando nele, meu irmão, minha irmã, desvie-se dele. Desvie-se dele. Fazer o bem. Faça o bem. Faça o bem a todos. Faça o bem a todos. Pratique a bondade. Proclame a salvação. Irmãos, eu estou convicto. De verdade, eu estou convicto que a pregação do Evangelho é a única maneira de mudar o mundo em que vivemos. Não há regime, não há filosofia, não há homem, não há mulher no mundo que possa trazer solução para a humanidade, senão a proclamação deste Evangelho que nos transforma, que nos une a Cristo e nos faz agentes da reconciliação. Não há. Não, mas a ideia lá do fulano é boa, a ideia da fulana é boa, a ideia do ciclano é boa. Não vai mudar o mundo, não vai. Se nós como igreja não entendemos isso, ninguém vai conhecer a salvação. Romanos capítulo 1, versos 16 e 17. Romanos 1, 16 e 17, um texto bem conhecido, fala: e se é pela graça, Romanos 1, 16 e 17. Romanos 1. Esse é o máximo. Isso. Não me envergonhe do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego. Pode continuar. Isso. Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus. É no Evangelho. Somente e tão somente no Evangelho. Nesse Evangelho que está nas minhas mãos, nas suas mãos, na minha vida e na sua vida, que temos a responsabilidade de proclamar. No Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que no princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Volta lá no verso 16, por favor. Não me envergonhe desse Evangelho que eu assumi, que eu disse assim: eu sigo, eu sou servidor de Jesus. Eu me comprometi com Jesus e com o seu Evangelho, com a sua mensagem. Eu carrego ela em mim. Somente assim, se essa unidade que é visível. Então vamos agora para um texto básico, que é João capítulo 17. Eu quero terminar aqui. João 17. João 17, versos de número 20 a 23. Não vamos ler todo ele, você pode ler em casa. João 17, a partir do verso 20 até o 23. Diz assim: minha oração, Jesus está dizendo, não é apenas por eles. Eu rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Volta lá. Esse deles somos nós. Amém. Tá? Só para você entender. Ele está orando pelos discípulos, está dizendo assim: eu rogo por aqueles que vão crer em mim por meio da mensagem deles. Eu creio em mim. Então quando eu criei, eu me tornei um deles. E esse deles que eu sou, agora me tornando, eu tenho uma responsabilidade de continuar essa mensagem. Antes, pela mensagem dos discípulos, a mensagem me alcançou deles. Só que agora eu me tornei o deles dessa vez.
Hoje eu sou como Deus. Essa frase, carregando a mensagem. Continua. Para que todos sejam um, ele disse. Todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Gente, isso é a revelação de Deus. O modelo é o céu. Para eu olhar para você, e você olhar para mim. O modelo é o céu. Como o pai olha para o filho. Como o filho olha para o pai. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A única maneira do mundo crer na mensagem do Evangelho, que é vista, que é ouvida e vista em mim e em você. Ouvida e vista em mim e em você. Continua. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Dei-lhes a glória. É para você, irmão. A glória, para que sejam um, como nós somos um. Sermos um, como Ele e o Pai são um. Quando expressamos unidade, vivemos a glória de Deus. Quando vivemos em unidade, expressamos a glória de Deus. Continuando. Eu neles, e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste, e os amaste, como igualmente me amaste. Se você ler João 17, com o olhar do céu, você vai entender que seja feita a tua vontade na terra como ela é feita no céu. Você vai entender que mistério é esse e está à sua e à minha disposição de nos amarmos, de andarmos em unidade, mas o modelo é o céu. Se eu não estiver diante do Pai todos os dias, eu não conseguirei entender nesse dia, no dia seguinte, eu não vou conseguir entender. As coisas que vão acontecendo vão cobrindo aquilo que eu já bebi, aquilo que eu já alimentei. Eu começo a ter fome, mas eu não vou lá beber, eu não vou lá comer. Então você sabe quando você está com fome, que você está numa situação de guerra, que o exército está com fome, e está com sede, e tudo mais, e está naquela água suja, o que os soldados fazem? Bebem. Comem qualquer coisa, porque estão com fome, estão morrendo de fome, vão comer. Você vê as pessoas morrendo de fome em alguns países terrivelmente subdesenvolvidos, e você vê pessoas comendo coisas que você diz assim, como é que eles têm coragem? Não, isso é fome. Deixa eu dizer uma coisa, se você não correr para a mesa de Deus, você vai comer qualquer coisa, porque você vai ter fome, e essa coisa não vai te suprir, porque você vai morrer de fome, vai continuar, porque não supre, a sua vida espiritual não vai crescer, porque você não está comendo daquilo que alimenta a sua vida de verdade, você está comendo de outra coisa. Assim, por isso que muitas pessoas, ainda que comem daquelas coisas, não sobrevivem, ainda que comam daquelas coisas, as crianças morrem, mas elas estão comendo o que não tem nutrientes para elas. Meu irmão, pare de comer aquilo que não tem nutrientes para você, passe a comer aquilo que tem nutrientes para você todos os dias. Vá diante de Deus e beba, coma dessa palavra. Aprenda a ouvir Deus, aprenda com Jesus, aprenda a olhar e ver o céu. Aí quando você olhar e ver o céu, você vai olhar para o teu irmão e dizer, fala assim, uau, como você está bonito, como eu te amo. Você vai dizer assim, não, como é difícil amar, olha para o céu. Aprenda com o céu a amar, porque o amor nasceu no céu. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Quando Ele amou o mundo de tal maneira, irmãos? Onde Ele estava quando Ele amou o mundo de tal maneira, irmãos? Na nossa linguagem, onde é que Ele estava? No céu. Nós vemos essa expressão de amor em Jesus na terra, mas o amor está no céu. A gente vê a expressão de Jesus na terra, mas o amor nasceu no céu. A gente precisa olhar para o céu. A gente precisa compreender a dinâmica
céu, a maneira como Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo se movimentam. Como eles falam. Para quando você lê um texto na palavra de Deus, diz assim, o Espírito da verdade, como diz João 14, o Espírito da verdade, o Espírito que vai ser enviado pelo Pai, e o Espírito, ele vai nos convencer, sabe? Você vai entender, porque isso está acontecendo no céu. E aí você vai me ajudar a entender o céu também, e eu vou te ajudar a entender o céu, porque a gente vai estar mais ligado nisso. O Espírito Santo se moverá em nós, e vai nos ajudar a ficar firmes. E então nós vamos poder dizer, eu não sou mais eu, Cristo vive em mim, eu não sou mais eu, tudo em mim mudou. Quando eu encontrei a Jesus meu Rei, um milagre aconteceu, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Por quê? Porque todos os dias eu estou prostrado diante desse Rei que eu confessei, diante desse Senhor que eu confessei. A força que cantamos aqui, a esperança que cantamos aqui na última canção, vem porque nós estamos diante desse Deus. Não é só mantra, não. Não, porque meu Deus é forte, Ele é a minha força, minha fortaleza. Você não vai lá. Não tem. Tem que ir lá. Tem que dizer, Deus, eu confio em Ti. Tem que estar em relacionamento com Ele. Como eu já disse, cristianismo não é religião. Cristianismo é um relacionamento. Nós fomos chamados a um relacionamento. Feche os seus olhos. Faça uma oração sincera diante do Senhor. Faça uma oração sincera dizendo assim, Senhor, eu quero olhar para o céu, eu quero aprender com o céu, eu quero aprender com Jesus. Jesus priorizava estar com o Pai, eu também vou priorizar. Jesus priorizava beber de uma fonte inesgotável, eu também vou priorizar. Em Jesus eu aprendo a olhar para a cruz do meu irmão e a minha irmã, eu também vou olhar para você, meu irmão, para minha irmã, pela cruz. Eu vou ver agora como o céu vê. E eu vou me encher de esperança, como o céu é cheio de esperança. Eu vou me encher de amor, porque o céu é cheio de amor, como o céu é cheio de amor. Eu vou crer, porque no céu não há dúvidas. Ele sabe nos ensinar. Deus fez aqui a tua igreja, somos nós, carentes de Ti. Às vezes, Senhor, como vimos cantar aqui, como crianças pequenas, aprendendo a caminhar. Ah, como precisamos da mão do Pai a nos guiar, a nos levantar. Nós não queremos viver de maneira altiva, não queremos viver de maneira orgulhosa, Senhor, que não ouve o Senhor e não quer aprender com o Senhor, achando que sabemos tudo, saímos correndo dia após dia e não temos tempo para Ti. Quando Jesus, ainda que veio ao mundo para salvar todas as pessoas, ainda que fosse perseguido, ainda que tivesse tanta coisa para ensinar, Ele não abria mão de estar contigo. Ele estava sempre a te ouvir. Que o nosso coração se quede todos os dias diante de Ti, aprendendo a te ouvir diante da Tua palavra, perguntando ao Senhor o Senhor deseja. Que nós possamos caminhar, Senhor Deus, nessa unidade, Senhor, obedecendo, Senhor Deus, praticando os princípios da nova vida. Que o que furtava não furte mais, que o que mentia não mente mais. E assim vai, Senhor. Tantas coisas. Nos ajuda, Senhor, porque somos a Tua igreja nesse mundo e o Senhor nos chamou para revelar essa mensagem, essa salvação. O Senhor nos chamou para sermos embaixadores do Senhor. E nós vamos ser. Nós dizemos sim ao Senhor nessa noite. Diante de tudo que já ouvimos aqui nas canções e diante da Tua palavra, Senhor, nós dizemos sim ao Senhor para vivermos em unidade, nessa unidade que